Boa tarde, meninas. Hoje eu vou estar ensinando para vocês o primeiro vídeo, né, do canal. Espero que o primeiro de muitos. Eu vou estar ensinando para vocês uma borboleta, tá? Aqui nós iniciamos com o esboço dessa borboleta já riscado com um lápis grafite comum, tá? Com a ponta grossa. Você primeiro faz o contorno, só para facilitar na questão do tamanho e da posição da borboleta, para ficar o mais igual possível os dois lados, tá? Os dois dedos. Aí, nós vamos estar utilizando para essa decoração a tinta branca da Nature Colors. Vamos estar utilizando o amarelo cádmio da Decorfix. Vamos utilizar o goiaba queimada, também da Nature Color. Vou estar utilizando preto, só que o preto que eu utilizo é uma misturinha que é metade, 50% é de xadrez e 50% de tinta de tecido, tá? Aí, nós vamos estar utilizando o pincel chanfrado. Esse chanfrado aqui, meninas, ele não tem nome e também não tem numeração. Eu comprei, ele é dessa marca aqui, ó, Moderninhas, tá? É um kit que veio com 3 pincéis, um reto, um chanfrado e um língua de gato. Aí, eu vou estar utilizando este filete aqui. Esse filete, ele é bem velhinho, já tá comigo tem bastante tempo. Ele é da marca Marco Boni, é um kit que eu comprei. E eu vou estar utilizando também um boleador aqui, médio, ele não é grosso, para estar fazendo a cabeça da borboleta. Então, para iniciar, eu coloquei numa tampinha, tá? Numa tampinha, vocês podem estar utilizando um pedacinho de isopor, uma bandejinha. Eu coloquei um pouquinho de tinta branca e umas gotinhas de água. Aí, eu fiz a mistura, porque nós temos que ralear essa tinta para poder tá passando no desenho. Ela tem que estar com a textura mais líquida, tá? Ela não pode estar aquarelada. Aí, só para facilitar mesmo na hora de passar e para ficar, vamos dizer, uma pintura lisa. Porque se a gente passar a tinta branca comum, igual ela vem do frasco, ela vai ficar uma pintura grosseira, vai ficar com relevo, ela vai ficar feia, não vai ficar uma coisa uniforme, tá? Então, para facilitar, nós passamos a tinta diluída em água. Você colocou aqui, tá bom? Aí, eu vou fazer esse processo nas duas e já retorno para dar continuidade aqui no vídeo para vocês. Agora, aqui, eu já passei a tinta diluída branca e já voltei com ela seca, tá? Tem que estar bem seca pra gente poder vir com a tinta colorida, porque senão puxa. Aí, no caso, esse branco a gente coloca pra poder tá ressaltando as cores que a gente vai tá acrescentando aqui na nossa borboleta, tá? Agora, nós vamos matizar o branco com o amarelo, tá? Um pouquinho de cada, ó. Tá? Não chega nem a ser metade. Nós vamos matizar aqui o branco com o amarelo. Deixa eu pegar a matização aí pra vocês. O branco vai ficar na parte menor do pincel chanfrado. Dá pra fazer com reto também, tá bom? Depois eu vou estar gravando borboletas que eu faço com o pincel reto, mas é a mesma técnica, é o mesmo processo, tá? Aqui, nós vamos usar o amarelo na parte de baixo da borboleta. Por isso que ele tá na parte do pincel chanfrado aqui na ponta do nosso pincel. Então, agora, aqui, nós vamos pegar a parte, deixa eu centralizar aqui, ó, do amarelo pra baixo. E nós vamos puxar aqui, tá? Não precisa a gente puxar até em cima, não, porque ali nós vamos passar
o goiaba queimado, tá? É só pra dar um degradê de cores mesmo. Vamos fazer isso com o outro lado. Aí, nós vamos aqui, no caso, encosta o pincel e vai dando umas puxadinhas pra ficar mesmo com o efeito de asa de borboleta. Agora aqui, meninas, um lado eu já dei a segunda demão e voltei pra vocês estarem vendo essa segunda demão do outro lado. Nós não vamos arrastar o pincel, vou só dar umas batidinhas e umas puxadinhas, ó, leve, tá? Que é só mesmo pra ficar um local menos amarelo, um mais escuro, tá vendo, ó? Vai dar esse efeito aqui, ó. Agora, nós vamos vir com o goiaba queimado aqui em cima. Aí, nós vamos utilizar praticamente 80% de goiaba queimado e um pouquinho do amarelo, tá? Ó, um pouquinho de amarelo. Nós vamos matizar até formar um degradê aqui de cores, tá? Matização curtinha. Porque senão você perde o controle da tinta e ela mancha, tá? Agora, nós vamos fazer a colorido da borboleta. Sempre respeitando o limite aqui da nossa tinta branca, tá? E eu não falei pra vocês anteriormente, mas a tinta branca diluída que você vai passar com o pincel, você também respeita o limite do traçado, tá? Aí, no caso, aqui, ó, nós passamos, agora nós vamos dar umas leves batidas, umas puxadinhas, só pra fazer a mesclagem da tinta aqui, ó, com a amarela, tá? Você leve, bem leve, com a mão bem leve. Depois, nós vamos voltar aqui esfumaçando essa borboleta, certo? Vou fazer do outro lado agora. Aqui, no caso, o pincel chanfrado, ele facilita nesse processo aqui, ó, desses risquinhos. Que no caso do pincel reto, já é mais difícil pra gente tá fazendo, mas também dá pra fazer caso você não tenha o pincel chanfrado aí, tá bom? Dá pra fazer tranquilamente também. Aí, a nossa borboleta, por enquanto, ficou assim. Agora, eu vou molhar a ponta mais comprida do meu pincel aqui na água, na gotinha de água, e vou tirar esse excesso aqui nessa bandejinha, tá? E volto aqui nessa matização, só pra dar uma diluída, porque tem
só para dar uma diluída nessa tinta e uma suavizada para ela ficar com um traço bem suave lá na nossa borboleta. Agora, nós vamos vir suavizando essas pinceladas aqui. Com o pincel. Eu volto ali, pego de novo mais um pouquinho dessa tinta diluída que nós passamos ali em cima da matização, tá? Minha mão some aqui, é porque eu tô recarregando, opa, saiu da... Eu estou recarregando o meu pincel com tinta, tá? Daquela tinta ali que a gente diluiu. Para o outro lado. Aí, no caso, tem gente que pergunta, mas eu preciso estar fazendo esse processo? Na verdade, não, né? Não precisa. Mas, assim, ele ajuda a dar uma suavizada no seu desenho. Vai ficar um trabalho mais bonito, mais bem acabado. Mas se você achar que tá bom desse jeito, você não precisa estar fazendo esse processo aqui, tá? Se você vê que a tinta deu essa falhadinha, você volta com ela aqui, dando batidinhas, para poder fazer esse processo aqui de tampar, tá? Então, ficou assim, tá? Agora, nós vamos fazer o contorno e o corpinho da borboleta. Para fazer o corpinho, eu venho com o boleador, com a minha misturinha, que eu falei pra vocês, e faço aqui, ó, um pinguinho para cada borboleta. Com o filete de leve e bem suave, nós vamos vir aqui fazendo o corpinho dela, tá? Mesma coisa do outro lado. Aí, no caso, tem meninas que perguntam se esse filete, ele é duro. Não, ó, a cerda dele... Deixa eu focar aqui. Ó, as cerdas dele é bem maleável, ó. Tá vendo? Ó, ela é bem molinha, ó. Então, quando você fizer o contorno, você vai pôr a mão bem de leve. Vocês vão perceber que aqui, ó, meu pincel, ele não vai dobrar as cerdas. Eu vou pôr a mão mais em pezinha, encosto e puxo o traço, ó. Sem ficar fazendo, meninas, por exemplo, assim, ó. Porque se você puxa dessa forma, o seu traço ele vai ficar fragmentado e ele não vai ficar reto, bonito, liso, entendeu? Vai ficar um traço grosso, grosseiro. Então, você encosta e puxa até onde você quer levar seu traço. Por isso também é importante a sua tinta, ela está diluída, tá? Aqui no caso é que eu falei pra vocês, a minha misturinha, que é xadrez, esse xadrez mesmo que é utilizado para pintura, diluído com um pouquinho de tinta de tecido, que me dá essa textura aqui para fazer o meu desenho, tá? Agora, nós vamos fazer a anteninha, mesma coisa, tá? Um pouco a tinta no pincel,
Com a mão bem firme, você encosta e puxa. Mesma coisa do outro lado. E puxa. Agora, vamos fazer uns detalhes na nossa borboleta. Da mesma forma, ó. A tinta, ela tem que estar bem ralinha. Com a mão leve, você vai fazer risquinhos, ó. Tá? Acompanhando aqui, eu vou até diluir um pouquinho mais a minha tinta. Vou pegar aqui um pouquinho dela, vou pôr ela aqui. Da própria misturinha, tá? Ela já tá líquida, porém eu preciso dela um pouquinho mais líquida, com a textura um pouco mais líquida, para que ela deslize melhor na asa da minha borboleta. Então, você que vai sentir aí na hora que você estiver pintando. E aqui, meninas, assim, vocês têm que fazer o traço de acordo com a dobrinha da asa. Se a asa estiver arredondada, você vai fazer o movimento do traço que está fazendo o movimento da asa da sua borboleta aí, tá? Porque senão vai ficar uma coisa, não vai ficar um acabamento bonito, tá? Aqui, ó, dá pra dar uma engrossadinha no pezinho da asa, e aí você vem puxando, ó, tá? Você vai fazer esses risquinhos. Quanto mais fininho o risquinho você fizer, mais bonita fica a asa dessa sua borboleta aí, tá? Se você tiver dificuldade, você também pode estar fazendo outros modelos de acabamento. Aqui foi um dos modelos que eu trouxe para vocês, tá bom? Se caso vocês gostarem do vídeo, deixa o like, comenta qualquer dúvida, pode perguntar que eu respondo, tá bom? E caso vocês gostem, eu trago mais modelos de decorações aí e outras borboletas, tá bom? Olha como é que fica bonita, olha. O detalhe faz toda a diferença. Olha que linda que tá ficando a nossa borboleta, olha. Tá? Agora, enquanto ela seca, eu vou fazer uns detalhes de complemento aqui, ó, nesse espaço, tá? Se vocês quiserem deixar ela só assim, tá? Já finalizou. Dá pra colocar pedrarias, mas aqui no caso eu vou fazer um detalhe de uma florzinha, imitando aí, vamos tentar imitar aí uma hortênsia. Então, pra fazer a hortênsia, eu vou usar a PVA, tá? Azul celeste. Você também pode estar usando outras cores. E na borboleta também, tá? Que é só uma sugestão para vocês aí estarem fazendo essa borboleta. Vocês podem fazer, no caso, ela de outras cores, na cor que vocês preferirem aí. E essa hortência aqui também, dá pra fazer ela lilás, dá pra fazer ela amarela, dá pra fazer ela vermelha, rosa, tá? Eu acho que aqui vai combinar bem com a nossa borboleta, ela nesse tom de azul aqui, tá? Eu acho que vai destacar a nossa borboleta aqui. A gente faz a matização, tá? E agora, nós vamos fazer aqui a nossa, com traços bem delicado, tá? A gente vai utilizar mais a ponta do pincel do que propriamente a parte de trás, tá? E vamos fazendo aqui, ó, mini pétalas, tá? Depois a gente volta dando um realce aqui nessa florzinha.
Vou precisar de novo aqui, tá? Vou colocar mais branco. E vamos voltar ali na nossa flor para marcar as pétalas, para elas ficarem marcadas aqui, certo? Aí você poderia também estar utilizando uma rosinha, tá? Nossa pétala fica marcadinha aqui, ó. Tá? Depois nós vamos fazer um miolinho nessas florzinhas aqui. É bem delicada, só mesmo pra borboleta tá pousada aí em algum lugar. Tá bom? Só uma ideia, mais uma ideia aí de muitas que tem maravilhosas aí no YouTube. Pra vocês estarem fazendo aí, certo? Agora, nós vamos fazer um miolinho aqui, ó. Com o próprio amarelo, aquele amarelo cádmio que eu separei aqui e o pincel filete, eu vou vir fazendo mini bolinhas aqui, ó. Tá? Pra ficar bem delicado. Porque aqui, na verdade, a flor é só um complemento. O nosso destaque aqui, os holofortes é pra nossa borboleta, né? Então, certo? Agora, eu vou estar utilizando, ó, o verde oliva de tecido para fazer as folhinhas aqui de traço livre, tá? Não vamos fazer de on stroke nem de carga dupla, não. Só para dar um detalhezinho aqui, ó. Umas folhinhas pequenininhas, tá bom? Nada muito grande, não. Só para complementar aqui a nossa decoração. Tá? Folhinhas aleatórias. Opa, deixa eu puxar pra baixo. E aí, pra finalizar essa borboleta aqui, pro vídeo também não ficar muito grande, nós vamos fazer um detalhe aqui nela com dourado. Tá? Ficou assim, ó. Agora, como nós vamos fazer esse detalhe com dourado? Eu vou estar utilizando essa tinta aqui, ó, em 3D, de tecido mesmo. Eu vou colocar uma gotinha dela aqui, tá? Numa superfície aí, vocês escolhem o local. E vou pegar um pinguinho de água e vou diluir essa tinta, mais ou menos igual eu fiz com a branca, tá? Ó, ela vai ficar assim, ó, líquida, tá? Não muito aguada. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar com um pincel filete e vamos colocar aqui, ó, depositar aqui na asa da nossa borboleta de levinho, dando puxadinhas aqui, ó. Só mesmo para fazer um detalhe na asa da nossa borboleta, tá? Isso aqui é opcional, da mesma forma que é opcional as cores. Vocês podem estar utilizando outras para fazer essa borboleta aqui, certo? Aí, para finalizar, nós vamos pegar dessa tinta aqui, ó, que ainda não foi diluída, e vamos fazer umas bolinhas aqui, ó. Só mesmo para dar um tchan na nossa borboleta. Acabou, tá bom? Essa é a decoração, a primeira do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, curte, comenta, compartilha. Me sigam lá no Instagram, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo e até a próxima.